Olá pessoal, olá a todos. Estamos começando aqui um vídeo sobre a resolução da nossa primeira prova de barragens de 2023.1. Nós vamos começar esse vídeo com a primeira questão, que é uma questão de classificação de barragem, certo? A primeira questão ela fala o seguinte: classifica adequadamente a barragem a seguir quanto ao estado de agregação, quanto ao material e a capacidade de resistir à submergência. Nós temos aqui claramente uma barragem de enrocamento com núcleo de solo, tá? Quanto ao estado de agregação, a gente pode colocar aqui ela como, né, se ela é rígida ou não rígida. Não é de concreto, então é uma barragem não rígida, certo? Não rígida. Classificação quanto ao material. Bem, a classificação quanto ao material é se é homogênea ou zoneada, tá, gente? A classificação aqui, nós podemos colocar como zoneada, tá? Muito embora na apostila e até nos exemplos que eu dei em classe, fazem referência a essa classificação mais para barragem de terra, certo? Se é uma barragem homogênea ou zoneada, tá? Inclusive na própria apostila ela fala exatamente isso, né? Que é uma classificação para barragem de terra, tá? Por conta disso, não digo que está errado o zoneamento aqui, que realmente ela tem zonas de matéria diferentes, mas para evitar qualquer problema, eu estou anulando essa questão porque teve muita divergência, certo, na correção dessa nossa prova. Então, acabei optando por anular e dar meio ponto aí, certo, gente? Então, não se preocupem, certo? Os pontos serão, não será deduzido aqui da prova de vocês, tá? Então, cada um vai receber meio ponto por esse item anulado. Quanto à classificação à submergência, claramente, se é um material granular, é um material não submersível, tá? Não submersível. A barragem de enrocamento até ela aguenta um pouco mais a questão da submersão, né, o galgamento, mas ela tem um núcleo de solo. Esse núcleo, se o galgamento, né, a submersão for por um período muito longo, ela vai acabar rompendo por essa situação, tá? Então, é uma barragem não submersível. Só temos barragens submersíveis, não são barragens de concreto, né? Segunda questão, marque VOF. Primeiro item fala o seguinte: não é obrigatório que a barragem de terra seja projetada e construída sobre rocha impermeável, podendo ser idealizada sobre material sedimentar, desde que tenha, tá até um errozinho, desde que tenha características geotécnicas compatíveis, tá? Correto. Até falei isso em aula, dei até o exemplo da barragem Tambu, né, que foi construída, né, foi projetada em material sedimentar, tá? O que são as características geotécnicas compatíveis? Questão de permeabilidade, por exemplo, se for um solo areno-argiloso, por exemplo, na fundação, não tem problema, porque é um solo impermeável, certo? E é um solo que vai resistir ao peso da barragem também, tá? Então, você tem que ter um material que seja resistente e impermeável. Então, tem alguns solos que podem te dar essas propriedades. Então, ela está correta. A barragem do Castanhão é um tipo de barragem mista terra e concreto com pareamento central rígido. Verdadeiro. A gente também discutiu e vislumbrou aí o projeto da barragem do Castanhão na nossa última aula, né, de estudos geotécnicos. Terceiro item, vales muito abertos são ideais para a construção de barragens de enrocamento, pois minimizam recalques diferenciais na transição com as ombreiras. Assim como barragens de enrocamento, barragens de terra, gente, são materiais deformáveis, tá? O enrocamento é uma barragem deformável. Então, para vales muito abertos, você deve dar prioridade a barragens que vão deformar muito. Tá? A barragem de enrocamento é uma delas. Tá? Então, perfeito. Esse item é verdadeiro. Né? Vales muito abertos são ideais para construir barragens sedimentares. Né? Ou barragens de enrocamento, barragens de terra, são todas
no mesmo critério, tá? Barragens de concreto, por exemplo, já são para vales mais encaixados, né? A questão de deformações excessivas, tá? Vamos lá, próximo item. Barragens não rígidas, ou seja, barras de terra ou enrocamento, são construídas com grandes volumes de materiais, verdadeiro, e tendem a ter poucos problemas de empuxo, verdadeiro também, tá? Então, os 4 itens são verdadeiros, ok? Vamos para a terceira questão. Ok. Terceira questão fala o seguinte. Na figura 2 a seguir, é apresentadas as curvas de nível com estacamento de 20 e 20 metros, no qual deseja projetar uma barragem de terra. Com base nos estudos hidrológicos, previu-se que o curamento da barragem deverá ser projetado na cota 157 e a cota do vertedouro na 154. O vertedouro tem 40 metros, ou seja, se o nosso estacamento é de 20 em 20, são 2 estacas, tá? Já estou destacando isso porque tem muita gente que parece que não sabe exatamente quantos metros tem uma estaca, mas tudo bem. Eu vou destacando aqui que são 2 estacas, uma estaca de 20 metros mais uma estaca de 20. Aqui teve um pequeno erro, gente, num texto que eu esqueci de deletar. Ao longo, sabe-se ainda que ao longo do... Desconsidere. Tem até alguém que perguntou e eu respondi no momento da prova, para desconsiderar esse pedacinho que está faltando. Com base nessas características, responda o que se pede. Então, vamos lá. A nossa barragem vai ser construída na cota 157, ó, gente, bem aqui. 157. Ela vai ser construída bem aqui no meio, entre a 158 e 156. Pronto. Tá aqui o pontinho, vai da estaca 24 à estaca... Aliás, da estaca 24 não, a estaca 26, né? Estaca 26 à estaca 4, tá? Quem ainda colocou estaca 25 e tal, eu não estou desconsiderando não, tá? Então, nessa nossa barragem, vamos olhar aqui em planta. Ó, em planta 157 é esta linha aqui, ó. Bem aqui. Então, realmente estaca 4. 157, esta linha aqui, ó. Estaca... não está bem casado, né? Não está bem preciso aqui a planta e o perfil, tá? Quem colocou aí entre a 25 e 26, eu estou considerando correto, tá, gente? Então, de 25, 26 a estaca aqui, certo? Nosso perfil, tá? Então, estaca 4, estaca 26 ou 25, 50, alguma coisa assim. Comprimento da barragem e altura. Comprimento da estaca 4 à estaca 26. 26 menos 4. 22 vezes 20, 440 metros, tá, gente? 440, 430 metros é mais ou menos o comprimento da barragem. Altura. A altura ela vai dar 146, ó. 146 a 157, né? 157. Então, nós temos 11 metros de altura. Locação do vertedouro, né? Localização do vertedouro mais adequada em planta. Gente, você vai colocar o vertedouro, a ombreira aqui, desse lado direito da nossa figura, lado esquerdo da nossa figura, né, que é a ombreira direita, você já elimina. Por quê? Porque é uma ombreira muito verticalizada. Então, o ideal é que você coloque em alguma região que não ombreira, né, do lado esquerdo aqui da nossa imagem, tá? Agora, onde? Você tem 40 metros de vertedouro. Você poderia colocar aqui, ó. Você poderia tentar colocar aqui, embora a fundação aqui, gente, fosse um pouquinho complicado, né? Você teria que, de repente, fazer
um preenchimento com concreto, ok? Alguma coisa assim, uns 10 metros de concreto aí, certo? Mas daria para ser escavado aqui? Daria, tá? Você colocaria aqui um muro vertedouro, não, um escavado, né? Com muro lateral de um lado, tá? Aqui sendo escavado, formando um talude aqui do outro lado, não tem problema nenhum, tá? Então poderia ser na cota entre as estacas 24 e 28. Aí a tua barragem iria só até a 24, tá? Mas se eu quiser manter o comprimento da minha barragem como está, eu posso estar colocando aqui, ó, certo? Entre as estacas 28 e 32. Aliás, são 4 estacas, né? Você pode estar colocando aqui, vamos ver. Não, beleza. Eu posso estar colocando aqui, agora que eu estou vendo, né? Que aqui você tem variações de duas estacas, né? Pronto, poderia ser aqui, ó, entre a 24 e a 26, certo? Não daria problema. Ou entre a 24, né? Eu poderia colocar aqui no limite, ó, entre a 27 e 25. Ficaria bem em cima da rocha, tá, gente? Então, se for escavado, pode ser aqui entre a 25 e 27, alguma coisa do tipo, tá? Se for muro vertedor, você pode colocar aqui, ó, entre a 28 e 30, certo? Ou entre a 29 e 31, não teria problema. Só que você colocando nessa região aqui, como o teu vertedor tem que ir até a cota 154, você tem que fazer aqui um murozinho vertedouro, tá? Porque a cota do vertedor tem que estar ali, tá? Então poderia, por exemplo, ser escavado, né? Poderia ser, eu posso colocar aqui entre a cota 28 ou 29, na estaca 29, por exemplo, a 31, não teria problema. E o vertedor, por exemplo, seria aliás, seria muro vertedor, né? Muro vertedouro, ou perfil Krieger, enfim, tá, gente? Então, você só tem que estar atento em relação a isso, tá? Poderia ser entre as estacas 24 e 28, né? Ou 24 e 26, ou 26 e 28, ou 25 e 27, alguma coisa do tipo. Ou pode, né? Só que nesse caso seria um vertedor escavado. Esse aqui seria escavado nessa região aqui. Ou poderia ser nessa região aqui, né, entre as estacas 28 e 32, aí poderia ser 28 e 30, 30 e 32, ou 29 e 31, e aí seria muro vertedouro. Muro vertedouro, tá? Então, seria alguma das possibilidades, né? Não teria só uma resposta a esta questão, tá? A terceira questão, gente, a quarta questão, aliás, né, utilizando o método de Geiger-Aguiar, determine. O item A, determine a capacidade de acumulação final do reservatório. Aí me dá aqui as características da minha barragem, tá? E me dá as séries de precipitações. Eu vou fazer aqui, gente, no Excel. Eu já estou até aqui com a nossa série, ó. Ainda não ordenei ainda, tá? Aqui na mesma sequência que está aí na prova de vocês, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou ordenar elas, selecionar aqui, dados, ordenar do menor para o maior, beleza. Nós temos aqui, gente, ó, 11 anos, número ímpar, e eu falei na aula, né? Se você tiver uma situação de número ímpar, você vai pegar aqui, ó, a primeira metade para a série de mínimas, a segunda metade para a série de máximas. E aqui no meio, gente, ele vai fazer parte de ambas, tá? Então, a série de mínimas, você pega esses valores aqui. Na série de máximas, você vai pegar estes valores aqui, tá? No caso da gente, nós precisamos saber apenas o volume, né? O volume do reservatório. Então, vamos colocar aqui H maiúsculo. E aqui eu vou fazer a média, tá? Vamos fazer aqui a média destes valores aqui, tá?
o do meio também entra na minha média, dando 500. Ok. Beleza. Lá na prova, deixa eu passar aqui para a prova, ó. Lá na prova, você vai lá no formulário e tem aqui no formulário o cálculo do rendimento anual. Tá, pessoal? Então, eu vou só tirar um print aqui dessas formulazinhas aqui. Pronto. Deixa eu voltar aqui para o Excel. Deixa eu passar aqui para a gente ver. Pronto, vou deixar aqui no canto. Então, o rendimento, ó, ele vai ser igual a 2,853 menos 11,295 vezes a prestação em metros, mais 35,191 vezes a prestação em metros ao quadrado, isso que eu estou multiplicando duas vezes, menos 11,874 vezes a prestação em metros ao cubo. Então, 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. Pronto, o rendimento deu 4,52%. Aí o volume VC, volume acumulável, você vai fazer o seguinte. Você vai multiplicar, ó, igual ao rendimento dividido por 100. Pronto. Vamos lá. Opa. Rendimento dividido por 100. Vezes a prestação, 0,5 metros. Vezes o U. Quanto é o U da minha questão? Ó, a barragem é uma barragem pequena, íngreme e rochosa. O U equivale aqui... Então, já tinha alguns cálculos aqui, gente, que eu estava fazendo. Deixa eu até apagar aqui. Depois a gente refaz novamente. O U, para barragem pequena, íngreme e rochosa, é 1,3. Então, vamos lá. 1,3 vezes a área. Quanto é a área da minha bacia? 10 km². Então, vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros para transformar em metros quadrados. Tá aqui. Isso aqui, gente, é em metro cúbico. Só que a questão eu quero em hectômetro cúbico, tá? Então, é esse valor dividido por 1 milhão. 0,29 hectômetros cúbicos. Essa resposta ainda não, gente, porque ele quer o volume do reservatório. Isso aqui é o nosso potencial hidrológico. Eu preciso saber se a questão, né, se a bacia que eu estou analisando, ela tem capacidade para isso. Se ele comporta esses quase 300 mil metros cúbicos de água. Então, aqui, ó, está aqui a nossa cota área que foi fornecida na questão. E para calcular o volume, eu vou fazer o seguinte. Vou copiar aqui esses valores, 100,2, 100,5, 101, 101,5, 102, 102,5. Então, aqui são as cotas. Área aqui deu 0, 60 mil, 116 mil, 200. Acho que eu botei um zero a mais aqui. Deixa eu até ajustar aqui. Ok, pronto. Então, aqui dá 204 mil, 316 mil e 644 mil. Gente, eu vou calcular entre a cota 102 e 105. Como é que você faz? Você vai lá no formulário e vê, ó, que para a primeira cota, você vai pegar a área, dividir por 3 vezes o desnível, tá? Então, aqui, mesma coisa, ó, vai ser igual a essa área
dividido por 3, tá? Opa. Área dividido por 3 vezes o desnível entre a cota 105 menos a cota 102, tá? Pronto, deu 6.000 metros cúbicos aqui entre essas duas cotas. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a média desses dois valores, ó, e multiplicar essa média pelo desnível. Pelo desnível entre a cota 101 e a cota 101,5. Vocês estão vendo que a minha cave está de meio metro e meio metro, né? Vou copiar aqui, ó, esses valores. E agora o volume acumulado vai ser 0. Esse aqui vai ser o valor intermediário mais o valor anterior. Pronto. Então, nossa cota área e volume, ó, tá dando até 500.000 metros cúbicos, né? Ou seja, né, a nossa barragem pode ir até a 102 e alguma coisa, né? 102,1, 102,2, né? Alguma coisa do tipo. Então, a nossa bacia, ela comporta, tá? A nossa bacia, ela comporta. Então, qual é a resposta? Como você calculou dois potenciais, o menor potencial é o que vai definir o volume do nosso reservatório, tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a nossa questão. A resposta aqui deu 0,29, certo? E o item B, ele pede o que no item B? A largura do vertedouro. Vou fazer o cálculo aqui rapidinho, ó. Deixa eu ver só o comprimento do rio. O comprimento do rio são 9 km. E escavado em rocha, lâmina de 1,20. Tá. Então, vamos lá, ó. Aqui já tem até os cálculos, eu já estava fazendo os cálculos anteriormente, mas eu vou refazer aqui com vocês, que eu já estava corrigindo aqui as provas. Então, vamos lá, ó. A vazão vai ser 1.150 vezes a área, que é 10 km, dividida pela raiz de comprimento do rio, 9 vezes o C. Quanto é que é o C? 0,85 sobre 120 mais K, que é 0,10, vezes o L, vezes o C. Deixa eu só conferir aqui se o comprimento do rio é 9 km. 9, tá certo. Então, você fazendo a conta aí, 1.150 vezes 10, dividido pela raiz de 9 vezes 0,85, dividido por 120, mais 0,1 vezes 9 vezes 0,85. Está dando aqui a vazão de 34,4 metros cúbicos por segundo, tá? E o comprimento, a largura, né, do vertedouro? O L vai ser esta vazão, 34,4, dividida pelo coeficiente CD, já que é um vertedouro escavado, ó, 1,45, dividido pela lâmina, que é 1,20 elevado a 3 meios. 3 meios, tá? Então, 34,4 dividido por 1,45, dividido por 1,20 elevado a 1,50. 18 metros, tá, gente? 18,47. Você pode arredondar para 18,1, né? Você não pode arredondar para baixo, né? Ou você coloca aqui os centímetros, né? Ou coloca aí 18,1, que seria mais interessante. Você arredonda para cima, gente, porque é a largura do vertedouro, tá? Então, é mais interessante aqui. Por mais que tenha dado 18,05, você faz um arredondamento para cima para a largura do vertedouro. Nunca se deve arredondar para baixo, assim como a altura da barragem também não se deve arredondar para baixo, tá?
Aí, enfim, quem colocou 18 metros, também não estou desconsiderando não, tá? O mais correto aqui seria 18,1. Quinta questão, rapidinho para a gente fechar aqui. Temos aqui dois testemunhos de sondagem, né? Dois perfis aqui. Cada um deles tem 2 metros, né? Recuperou, então, 2 metros, né? Um de 1 metro, outro de 1 metro. E a manobra foi até 2,20 metros. Então, o PR é fácil, né? O PR é os 2 metros que você conseguiu recuperar, dividido por 2,2, que foi o comprimento da manobra. Então, 2 dividido por 2,2 dá 90,9%, tá? 90,9%. O RQD, você tem que avaliar os testemunhos maiores do que 10 centímetros. Ó, esse aqui, por exemplo, não é, este não é, este não é. Todos são menores que 10 centímetros. Este aqui você tem 20. Este aqui você tem de 40, ó, tem 10, 20, 30. Este aqui tem 20. Quebra mecânica, então ele tem continuidade, tá, gente? Ó, você tem 10 aqui, mais 10 aqui, ou seja, tem 20, tá? Então, nesse aqui você tem 20. Tá, vou até colocar aqui, ó, 20, tá bom? Aqui você tem 20 também. Aqui também você tem 20. Esse elimina, esse elimina. Este aqui você tem mais 20 e este aqui também mais 20. Então, somando todos, ó, 20, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170. Então, o RQD, nosso RQD vai ser 170 dividido por 220. 170 dividido por 220 dá 77,3%. E o grau de fraturamento? Bem, o grau de fraturamento você tem que avaliar quantas fraturas teve. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quebra mecânica não conta, né? 7, 8, 9, 10, 11, 12. É 12, tá? Ah, professor, isso aqui conta como fraturamento? Realmente eu não especifiquei nesse finalzinho se era uma quebra mecânica ou se era uma fratura. Então, como não estava totalmente claro em relação a isso, você poderia ter considerado 13, tá? Se considerou 13, não tem problema, eu estou considerando também, tá? Então, o grau de fraturamento vai ser 12 dividido por... Tivemos quantos metros? 2,20 metros, né? Então, vamos lá. 12 dividido por 2,20 metros, tá? Tá dando 5,4. Se arredonda por um número inteiro, né, daríamos 5 fraturas por metro, tá? O grau de fraturamento, então, seria aqui pouco fraturada. Se você considerou medianamente fraturada, também estou considerando certo, não tem problema não, porque ficou ali uma fratura que ficou sem saber exatamente se era ou não era, né? Então, ou pouco fraturada ou medianamente fraturada são as respostas pouco fraturada ou medianamente fraturada, eu estou considerando, tá?